Pronto. Então, deixar logo gravado. Obrigado por lembrar, viu, Priscila? Porque senão eu ia tirar era de... ia tirar direto e começar falando. E então, como eu estou falando aqui para vocês, a gente vai ter aí uma semana de treinamentos, uma semana que a gente vai falar sobre vendas, sobre gestão de emoções, sobre finanças, enfim, vai ser aí uma semana incrível que você, consultora, não pode, né? Não pode jamais, em hipótese alguma, não assistir. Tem que estar aqui presente. Mas estou deixando aqui gravado, vai ter algumas atividades, então, com certeza, sua diretora, a pessoa que te convidou, vai querer saber, né, se você está executando. E com certeza são coisas nada do outro mundo que vai fazer muita diferença. Então, vou começar já aqui a compartilhar aqui no Zoom o slide para vocês. E aí vocês vão me dando feedback, né? Que eu sou muito boa no Zoom e a cada dia eu fico melhor. Porque palavra tem poder, né? Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Palavra tem poder. Deixa eu botar aqui a apresentação. Vocês já estão vendo aí a minha imagenzinha, vão colocando aí. Pronto. Pronto. Preparado aqui com muito carinho para vocês, treinamento, né? Sejam bem-vindas, né? Estou vendo aqui agora a Larissa, a Dalmira, tem mais alguma diretora aí presente, né? Também sejam bem-vindas. Como eu falei, preparado com muito carinho para vocês. Está todo mundo vendo? Larissa vai me dizer, tá vendo a tela direitinho aí? Ótimo. Então, hoje eu vou falar sobre produtividade e gestão, tá? E aí, como todo treinamento, eu gosto de começar por Mary Kay Ash e eu gosto de terminar por Mary Kay Ash. Porque todas as técnicas, curso que porventura a gente venha a fazer, se capacitar, eu acho que o nosso maior guia, nossa maior referência é Mary Kay Ash. E é incrível como ela tem sabedoria para tudo que a gente vai falar aqui ao longo desses 7 dias, ao longo de todo o nosso trabalho como consultora e diretora, enfim. Com essa frase, quem já leu o livro chamado Milagres que Acontecem, sabe? Está lá no capítulo 8 e ele fala: usar vários chapéus tem seu preço. Quem já ouviu falar dessa frase aí? Usar vários chapéus tem o seu preço, né? Quem conhece esse trecho do livro sabe do que eu estou falando. E aí, ao decorrer aqui desse treinamento, vai entender cada vez mais. Mas eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Lá no capítulo 8, Mary Kay Ash fala do seu chapéu como esposa do Mel Ash. Ela fala. é, Vocês estão conseguindo? Tem uma pessoa que está tentando entrar e está pedindo um ID. Vocês tiveram alguma dificuldade para entrar aqui na página? Para entrar no. Não? Vou mandar aqui novamente para a pessoa. Não sei o que está acontecendo. Por que que ela não conseguiu? Então, só Bom voltando. dia, Dasna. Eu acho que ela está entrando na página inicial, tá? Então, quem tiver esse problema é só sair e entrar pelo link que a gente está mandando, tá bom? Pronto. Mandei. Pelo link que está lá no grupo. E Mandei aqui. Pronto, então ótimo. E aí, nesse capítulo 8, Mary Kay fala do seu papel como líder, como mãe de muitas meninas, né, que somos nós, consultoras. Fala do seu papel como mãe, seu papel como esposa de é, Mel Ash, né? E eu acho uma parte que na época eu demorei para entender. Ela dizia que naqueles tempos e nos tempos atuais, era toda mulher precisava de uma esposa, né? E aí eu ficava dizendo, mas o que que essa mulher quer dizer? Aí depois eu entendi que quem era essa esposa? Era a pessoa que ia fazer ali a diferença na rotina de uma casa, tá? Então, enfim, capítulo 8, o livro Mary Kay é de Milagres que Acontecem, e essa frase é dela: usar vários chapéus tem seu preço. E aí, que bom que a gente já está no caminho de passar para a próxima página. Então, boa parte do que eu vou falar aqui é baseado naquilo que eu já vi, já li, já estudei, e muito desses métodos também
tendo um livro, e depois lá no final eu também posso estar indicando para quem gosta de ler, mas ele já traz ali o que eu acho que faz muita diferença para a gente aplicar dentro do nosso negócio. Quais são os elementos essenciais da felicidade? Alguém saberia me dizer? Felicidade, antes de tudo, é algo muito, bom, felicidade é algo muito subjetivo, né? Mas o conceito de elementos, né, que compõem a felicidade, ele tem a ver com a realização pessoal, a realização profissional, a realização financeira e o equilíbrio entre todas elas. Então, quando a gente pensa em realização, é importante que a gente tenha isso. E aí, a realização pessoal, ela refere-se ao sentimento de propósito, a sensação que nós, como pessoas, temos de estar aqui cumprindo o nosso propósito na Terra. Então, o íntimo, o sentido da realização pessoal, ela tem a ver com isso. Se você se encontrou aqui nesse mundo, né? Se você está feliz com quem você é, com aquilo que você já construiu como pessoa. Eu falo na sua essência, no seu propósito. Realização profissional. Então, a realização profissional, ela tem a ver com os seus talentos, né? Você realmente utiliza os seus talentos na sua potencialidade máxima. Se você é aquela pessoa que tem entusiasmo para falar do seu trabalho, né? Sabe aquela máxima que diz: encontre um trabalho que lhe realize e nunca mais precise realizar? Isso tem a ver com a realização profissional. Então, se você já consegue já se identificar com o trabalho que você faz, e você faz com muito amor aquilo, você sente que está no lugar certo, fazendo a coisa certa e ainda é remunerada por isso, então isso é realização profissional. Realização financeira, né? E isso daqui é muito subjetivo mesmo, porque cada pessoa ela tem um número, então, não adianta eu dizer aqui que a realização financeira tem a ver quando você atinge R$ 1 milhão, ou 100 mil, ou 10 mil ali na sua conta. Isso daqui, cada pessoa ela tem um número, né? E, antes de tudo, ele tem a ver como você se sente com o que você já tem, né? E quais os bens e reservas são necessários para que você possa se sentir realizada. Então, isso é muito individual. Cada pessoa tem um número. E o equilíbrio, né? O equilíbrio é tudo aquilo que você precisa para se sentir nesse estágio da vida. Isso também é individual, como todos os outros elementos que são essenciais da felicidade. A felicidade é individual. E é, o que é que você tem, tudo aquilo que você já adquiriu e que você se sente no sentido de eu estou bem, né? Isso aqui é tudo que eu preciso e pronto. Eu encontrei o equilíbrio de todas as áreas. Então, o que que eu começar a falar sobre produtividade e falar sobre felicidade? Porque produtividade tem a ver com estar bem, tá? Ninguém aqui vai sair como máquina codificada, e a gente vai entender que existe perfis de produtividade. Quando eu entendi isso daqui, meu Deus, eu já fui esse perfil aqui, que foi o arrastador de pedra. E doeu quando eu disse eu já fui um arrastador de pedra. Então, nós temos 4 perfis de produtividade. Nós temos aquela pessoa que tem a vida vazia. Ela tem tempo, mas ela não tem resultado. Conhece alguém assim? Ela tem todo o tempo do mundo, ela assiste Netflix, ela come pipoca, enfim. Mas aquilo de resultado, ela não tem. Ela tem muito tempo, mas ela não tem resultado. E aí você olha para aquela pessoa, até a gente vai falar de iniciação, você olha e diz: nossa, ela tem tudo para fazer Mary Kay, ela tem o tempo do mundo todo. Mas ela falta uma coisa muito importante, né? Ela tem um tempo, mas ela não tem resultado. O outro perfil é o arrastador de pedra. Vocês vão pensando aí, vão entender quem você é e onde você deseja chegar. O arrastador de pedra é aquela pessoa que tem resultado, mas ela não tem tempo. Ela tem resultado. Ela chegou ao final do mês, o dinheiro chegou, ela tem os números para comprar aquilo que ela deseja, para ir onde ela quer, consumir o que ela quer. Ela tem.
ali o resultado no sentido de números, mas ela não tem tempo, ela não consegue desfrutar dos resultados que tem. E aí esse perfil aqui ele é chamado de arrastador de pedra, tá? E eu não sei se algumas pessoas aqui me conhecem, mas a minha formação é economia. E eu sou economista de formação, e dentro da economia tem um conceito que fala também sobre o arrastador de pedra. É aquela pessoa que ela tem o recurso, mas ela não consegue usufruir do recurso que ela tem. E é muito triste, gente. O arrastador de pedra é dentro da produtividade, dentro do contexto de uma vida geral, já pensou você ter ali resultado, você conseguir colocar seu filho em uma boa escola, você conseguir tudo aquilo ali, mas você não poder usufruir, não poder ir assistir o seu filho na apresentação, coisas simples, né, que eu tô falando aqui, mas esse perfil é um perfil bem crítico e que a gente vê hoje em dia que tem muitas pessoas nesse mundo que elas precisam até ser arrastador de pedra, né? Ela não tem escolha, ela precisa trabalhar, ela precisa daquele recurso para poder manter a família, mas ela não consegue ter a família, né? O momento, a qualidade, ela não tem tempo, ela tem resultado e não tem tempo. Tem um procrastinador, esse aqui é aquele que diz assim: vou fazer, no dia que der eu faço. É tipo, deixa a vida me levar. É como Deus quer. Se for da vontade de Deus, mas a minha eu não estou fazendo nada, a minha parte. Mas se for da vontade de Deus, eu não fiz nada. Mas é Deus. É aquele que é o procrastinador. Um dia, se der, quando puder, dá certo. E o perfil que eu vou falar aqui para vocês é o realizador. O perfil realizador, nível A, ele tem resultado e tem tempo. Então, esse aqui é o perfil que todas nós, né, estamos buscando hoje, né, o que todos nós estamos buscando para 2025, tá? Sermos o nível A de produtividade. E aí, vou passar aqui. Então, a mentira antes das verdades e o nível de produtividade, tá? Então, antes da gente começar tudo, eu quero dizer uma coisa para vocês. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Isso é uma frase atribuída a Albert Einstein, que eu acredito que talvez você já até tenha ouvido falar, né? Tenha escutado por aí, porque é muito comum essa frase. E aí, resumindo, é querer ter um corpo chapado, continuando comendo besteira, continuar ter uma pele boa sem usar nada para cuidar dessa pele. Enfim, é querer ter um resultado diferente fazendo coisas que você já faz, tá? Então, isso aqui é uma máxima para a gente. E aí, eu trago para a gente aqui uma pergunta que, se você bem parar e colocar em prática, você vai conseguir encontrar a resposta. Como equilibrar os diversos papéis? E parafraseando Mary Kay Ash, né? Como aprender a usar os vários chapéus, né? Como aprender a usar os vários chapéus, né? O segredo da produtividade é conseguir desenvolver os papéis que vão lhe fazer construir a vida dos sonhos. É essa o segredo da produtividade. É uma das formas da gente é, entender como a gente vai conseguir fazer isso é quando a gente vai olhar para quem a gente é, o que que a gente precisa fazer e desenvolver como pessoa e de que forma a gente consegue organizar isso dentro da nossa vida para que a gente possa construir a vida dos sonhos. E aí, sonho aqui também é muito pessoal, né? Também é muito subjetivo, mas aqui nesse momento eu quero te convidar já a pensar, né? Qual é a vida dos sonhos para você, né? É ter mais recursos, é poder viajar mais, é poder acompanhar mais o crescimento dos seus filhos, é poder trabalhar e fazer uma atividade física, né? Às vezes são coisas simples, né? É poder, enfim, dormir mais, dormir melhor, comer melhor, não sei. A vida dos sonhos é algo também muito subjetivo. E aí eu quero que você entenda que, como pessoa, na hora dessa divisão que a gente vai fazer dos papéis, que lá na frente eu vou falar, você precisa entender que existem dois tipos de tarefas. Existem tarefas de ocupação e tarefas de produção, tá? Lembrem disso, porque vocês vão começar a olhar
na vida de vocês e vão conseguir identificar quais são essas tarefas, né? O que é que isso de fato é. As tarefas de ocupação, existe elas com margem de ocupação obrigatórias e dispensáveis, e a de produção com margem e sem margem, tá? As tarefas de ocupação é aquelas tarefas que elas precisam ser executadas, tá? Mas ela não faz a sua vida produzir. A tarefa de ocupação, ela precisa acontecer, mas ela não vai fazer a sua vida progredir só porque você faz ela, tá? Então, por exemplo, pagar a conta, você tem que pagar, mas pegar a fila para pagar a conta, fazer determinadas coisas, não vai fazer, em tese, sua vida progredir, tá? E as tarefas de produção, né? Essas sim são tarefas que levam você na direção da construção da vida dos sonhos, tá? E aí, as tarefas de produção, elas têm com margem e sem margem, tá? E é importante que só mesmo eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu quero que você entenda que tem coisas que você faz que precisam ser feitas, mas que não vai levar você até o seu objetivo, ou seja, a vida dos sonhos. E tem coisas como as tarefas de produção que ela vai fazer a diferença, se forem feitas, inclusive, por você. As tarefas de ocupação são tarefas que você consegue, inclusive, delegar, né? E que, se você delegar, você se torna ainda mais produtivo. Então, por exemplo, as obrigatórias, vou dar um exemplo de uma tarefa de ocupação obrigatória. É, fazer o seguinte, uma revisão do carro, limpar a casa, né? Mas aí você, de repente, consegue delegar. Você consegue pagar uma pessoa para te ajudar nessas atividades. Ah, mas eu gosto muito, eu gosto de preparar. Sim, mas isso te dá resultado, né? Ah, naquilo que você, nesse momento da vida, busca, está fazendo isso o tempo todo, vai mudar ali os números na tua conta, vai mudar, a questão do teu tempo para estar com tua família, enfim. Tá? Será que não seria muito mais produtivo a hora sua trabalhada, e eu vou trazer para a Mary Kay, porque a gente está falando em Mary Kay, a sua hora trabalhada vendendo a base número um do Brasil, que esse mês está R$ 35 e que você vai vender de R$ 76,90 lá na frente, será se não seria mais produtivo você vender uma base, que você não demora tanto tempo para vender aquela base, com lucro você investir em alguém, né? Delegar a função de organizar a casa, as atividades, para que você, inclusive, canse, né? Menos, na verdade, né? Porque eu, particularmente, não me sinto cansada quando eu estou vendendo uma base. Alguém fica exausta depois que vende uma base, fica para morrer, fica com a coluna doendo, com as unhas detonadas. Eu não fico, eu não fico. Eu fico feliz e quando a base é na promoção e que eu vendi no preço cheio, como eu vou fazer em janeiro, eu fico assim um passarinho, nem escondo a minha felicidade. Então, essas tarefas de ocupação, elas são obrigatórias, tá? E aí existem as tarefas de ocupação que são dispensáveis. Como, eu vou dar um exemplo, assistir TV. Eu não estou condenando, né? Mas é uma coisa que ocupa teu tempo e que, de repente, se você fizer alguma outra coisa que é mais produtiva, de repente assistir alguma coisa que vai te elevar, enfim, que vai mudar a tua cabeça, enfim, isso é muito relativo, né? E eu não vim aqui condenar quem assiste televisão, quem passa horas e horas e horas no WhatsApp. E aí eu volto aqui nessa questão do WhatsApp, rede social, colocando um adendo, né? Nós consultoras, né, a gente trabalha muito pelo WhatsApp, né? Muito. Então, se você usa o WhatsApp para trabalhar, essa tarefa de ocupação, ela entra lá, na verdade, nessa tarefa, ela entra como uma de produção. Se você trabalhando, está se conectando com seus clientes, porque é uma das formas que nós temos como desenvolver também o nosso negócio, que é no online, tá? Vamos aqui, ainda dentro dos níveis de produtividade, o nível D, E e C. Esse C é o arrastador de pedra. O D e o E, ele entra naquele perfil que nada faz, é tudo na mão de Deus, né? E eu não faço nada, né? Assim, tipo, que por um milagre vai chegar um carro na minha casa rosa dizendo que é meu, com o nome Mary Kay,
Por um milagre, alguém vai bater na minha porta dizendo que quer ser consultora. Por um milagre, as pessoas vão chegar dizendo que querem me comprar kit 3D. Isso aqui, colocando o nosso negócio, esses níveis de D e E, são aqueles que estão à espera de um milagre, tá? Nada fazem e tudo querem. E o arrastador de pedra, que a gente já falou lá atrás. O que a gente busca hoje aqui é atingir o nível A ou B. São aquelas pessoas que têm tempo, têm recursos, né? E elas estão em busca ali da vida dos sonhos. Então, pilares da produtividade por nível. Você precisa ter a clareza eficaz. Você precisa ter um método de produtividade inteligente. Você precisa ter uma mentalidade vencedora e você precisa ter energia mental e física, tá? E aí, aqui, quando eu parava e preparava isso aqui, eu pensava como a Mary Kay foi muito sábia e já nos colocar métodos para desenvolver o nosso negócio, para que a gente não precise nem pensar muito, né? A Mary Kay, ela pensa toda a logística, né? O produto chega para a gente precisa produzir o produto, chega na nossa casa, rápido, né? Até de graça, né? Quem é ciclo de Estrelas Plus aí. E, enfim, a gente tá num lugar que a gente precisa nem gastar muita energia pensando, tá? E porque essa questão da energia mental, ela também tem a ver com a produtividade. Porque quando você gasta muito tempo pensando em coisas que poderiam já estar resolvidas, não sobra tempo para que você pense em coisas produtivas que lhe darão resultado. Então, a gente já está num lugar muito abençoado e eu não vou parar de falar isso aqui para você, tá? Claro, caso você ainda não saiba, tá? Então, os pilares da produtividade do nível A, você precisa ter clareza eficaz. Ou seja, você precisa ter um propósito definido, tá? Aquilo ali é um quebra-cabeça montado. O que é que você quer aqui dentro desse negócio, dentro da sua vida? Você precisa saber aquilo que você quer claramente. E isso tem que ser tão claro e ele tem que ser movido por alguma coisa. Porque eu vou contar uma coisa para vocês, caso vocês ainda não saibam. Na vida, a gente tem desafios. Na vida, aparece um Zeca Urubu, aquele povo que diz que não vai dar certo, enfim, e aí, dias difíceis, e se você não tem definido aquilo que você quer, o que você busca na sua vida no todo, você vai desistir com muita facilidade, talvez, dos seus relacionamentos, né? Quem aí é casado e tem um dia que tá pé da vida, e aí a vontade é mandar, né? Mas aí se você não tem aquela clareza que você quer construir uma vida nesse sentido, se você está ali dentro do negócio, né, oferecer a oportunidade, a pessoa foi estúpida com você, se você não tem aquela clareza que o que você quer dentro do negócio que você faz, né? Enfim, você precisa ter muito claro aquilo que deseja. E depois que você tem aquilo claro, você precisa ter um método de produtividade inteligente. E esse método de produtividade inteligente tem muitos recursos que a gente pode utilizar, mas eu vou começar falando que lá eu não numerei nos próximos slides. Alguém já ouviu falar na lista das 6 coisas mais importantes do dia? Quem já levanta a mãozinha? Não vou ver todo mundo, mas eu acredito que muita gente vai levantar. Essa lista das 6 coisas mais importantes, a Mary Kay conta no livro. Nós somos ensinadas, né? E ela faz muita diferença dentro da nossa vida, né? Do todo, né? São coisas que você define no dia anterior que será importante para o dia seguinte. São 6 coisas. Não precisa colocar 10, 15, 20, isso vai te dar mais frustração. Porque precisam ser coisas que você consegue executar. De nada adianta você ter um método e ele não ser bem definido, né? E o método é uma coisa totalmente diferente de meta, porque você pode ter várias metas, mas se você não tem um método para atingir aquilo que você deseja, já é fracassado. Então, o método ele faz muita diferença quando a gente fala sobre produtividade. Mentalidade vencedora. E assim, se tem uma coisa que eu aprendi na Mary Kay, foi essa parte aqui, né? Mary Kay Ash tem uma frase que diz: se você pensa que pode, você pode. Se você pensa que não pode, você tem toda a razão. Mas, na verdade, essa não é a frase da Mary Kay, mas que a gente escuta muito dentro do nosso negócio Mary Kay.
E aí, muitas das vezes, a gente tem ali dentro do negócio momentos que a gente fica, aparecem situações que a gente não consegue resolver dentro da nossa vida, situações que a gente desejaria fazer, mas no nosso íntimo já está ali fracassado. É o Zé Curubu, né? E aí você precisa buscar coisas para inibir isso na nossa cabeça, porque a gente tem dois anjinhos, um bom e um mau, né? Isso aí eu aprendi na infância. E aí o anjinho mau, ele começa a dizer, desiste, não é para você. Você não consegue, não vai dar certo. Esquece essa dieta, esquece aquilo ali que você está planejando, esquece, não vai dar certo essa casa, esse projeto, esse carro. Mulher, tu tá condenada. Você escuta de vez ou outra o anjinho mal e colocando para baixo. E aí a gente precisa encontrar gatilhos para matar esse anjinho mal. E aí um dos gatilhos que eu aprendi ao longo da minha vida, essa questão aqui, é, não é fácil mesmo. Mas se fosse fácil, todo mundo faria. E eu não sou todo mundo, né? Então, realmente não é fácil, né? Tem coisas que realmente não é fácil. Mas eu não sou todo mundo, porque se fosse fácil, todo mundo faria. Então, enfim, você encontrar coisas que você derrube esse anjinho mal. E a energia mental, que eu já comecei a falando, e a energia física, que vai fazer a diferença na nossa produtividade. E essa energia física tem a ver com noite de sono, noite bem dormida, tem a ver com isso daqui, viu? Eu não vim hoje aqui para falar sobre água, mas é muito importante se você quer ser produtivo, que você beba água. Isso tem a ver muito com o seu corpo, né? O nosso cérebro, ele precisa, o nosso organismo, ele precisa de água e não é a perca de tempo, tá? Faz muita diferença mesmo. Então, os pilares da produtividade. Gente, tá tranquilo para vocês? Tá tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Tô vendo a hora ou outra aqui o chat, mas qualquer dúvida que tiverem pode perguntar. Então, verdades absolutas sobre produtividade. São 8, tá? E a gente vai aqui dizer algumas verdades. Ocupar-se não é produzir. As tarefas nunca vão terminar. Se você não tem agenda, acaba virando a agenda dos outros. Então, faz um compilado de estudo e entende que você precisa ter muito definido o que você quer. Você precisa entender que tem coisas que nunca vão ter fim e que precisam serem feitas todos os dias. E que você está o tempo todo ocupado não significa necessariamente que você está produzindo, tá? Então, vou passar aqui porque são 8 verdades absolutas e essas três aqui, se alguém já ficou chocado, né? Quando ouviu ocupar-se não é produzir, é natural isso acontecer, viu? Quarto ponto, mais importante que a velocidade é a direção, né? Não adianta você sair correndo se você não sabe para onde é que você vai, né? Não adianta essa velocidade toda, essa loucura toda, se você não tem um propósito ali definido. Não, hoje eu não sei. Eu acho que hoje eu vou falar com todo mundo, mas todo mundo quem? Todo mundo aonde? Né? Todo mundo de que forma? Com que método? Qual é o meu foco? O que que eu vou abordar? Então, mais importante que a velocidade é a direção, porque de nada adianta você sair de um lado para o outro fazendo coisas aleatórias, e aí eu já estou falando aqui do negócio Mary Kay, se você não tem um método definido, né? Se você não sabe ali o caminho que você deseja ir. Quinto ponto, o maior ladrão de energia é pensar em algo no momento que você não pode fazer. Então, estou aqui nesse treinamento agora às 7h46, mas eu lembrei que à noite tem um aniversário e eu preciso comprar um presente ou eu preciso realizar determinada coisa que vai acontecer lá à noite. Mas eu estou aqui nesse momento, no presente, no agora, e eu estou pensando em alguma coisa que só vai precisar que eu resolva mais tarde. Isso tira o meu foco daqui e eu queria saber se vocês conseguem resolver o que é para ser resolvido lá às 7 horas da noite agora. Então, assim, uma das coisas que faz muita diferença é o momento, é o agora. Então, quando você está ali, naquele momento, que esteja totalmente presente. Não trate a sessão como regra, isso aqui é uma máxima. Felicidade não é uma linha de chegada, ela é o próprio caminho. E se fosse fácil, todo mundo faria. Então, no meio do caminho, como eu falei, tem ali os desafios, mas isso aqui é uma coisinha que eu boto muito na minha cabeça. E se fosse fácil, todo mundo faria.
e eu não sou todo mundo. Gente, vamos pensar aqui, na lógica da bandeja equilibrada. Eu quero falar isso aqui para vocês. Vamos pensar aqui num restaurante, em um garçom, no seu primeiro dia, e a pessoa está sentada lá na última mesa, tá? E ele precisa levar várias coisas ali na bandeja para poder atender essa pessoa. E ele precisa ter o quê? Equilíbrio. Mas se a pessoa está lá nos últimos lugares, enfim, ele fica o quê? Perdido, meio desorientado, né? E ele coloca em risco aquilo que ele vai carregando na bandeja, né? Compromete até a entrega. Assim é a nossa vida quando a gente não sabe o que fazer com o que a gente tem, né? A gente não consegue equilibrar. Eu não estou dizendo que é uma coisa fácil, né? Mas se fosse fácil, todo mundo faria. E aí eu quero mostrar para vocês aqui um método DRD. Aqui eu botei essas duas fotos minhas porque aí são duas fotos relacionadas a dois papéis da Dasna. E que eu, particularmente, tenho uma dificuldade de organizar, de gerir. Que é a Dasna consultora e a Dasna ali, diretora, treinar, enfim. Para mim, uma das coisas que às vezes eu tenho uma dificuldade. Porque acho que às vezes eu sou muito consultora, sou muito apaixonada, porque é muito fácil fazer. E, enfim, eu acho que são dois papéis meus, mas enfim, não vamos se focar aqui na imagem, mas é só para vocês entenderem aqui para ilustrar. Então, esse método DRD, esse D, seguindo o primeiro, é descarregar, reunir e distribuir. Então, eu vou pedir para que vocês, acho que eu já comecei falando, mas teve gente que chegou depois, que vocês peguem, se possível, uma folha branca. Enfim, essa aqui tá escrita atrás, mas ela é branquinha, e eu não vou fazer isso aqui. Vocês vão pegar uma folha branca e vocês vão, baseado em quem vocês são, no que vocês se conhecem, nos papéis que vocês têm, quais são as atividades que você precisa desenvolver ao longo do dia. Então, aqui o meu papel como consultora, o meu papel como diretora, o meu papel como filha, o meu papel como esposa, o meu papel como funcionária, se eu trabalho ainda com outra atividade. E aí eu vou colocar quais são as coisas que eu faço. Você vai descarregar. Então, você, como mãe, precisa deixar a menina em escola, precisa ensinar o menino o reforço, você precisa organizar a casa, você precisa, enfim, você vai entender quais são os vários papéis que você tem, ou quais são os vários chapéus, né? Que a Mary Kay fala que você usa, né? Quais são os seus papéis? Você vai descarregar ali um papel. Então, vou usar aqui o exemplo da Dani, que eu estou vendo ela. A Dani, ela é professora, ela desenvolve o trabalho, então ela vai escrever lá uma das atividades, professora. E como professora, eu acredito que ela precisa planejar a aula, ela precisa dar aula, ela precisa corrigir as atividades, e aí ela vai escrever ali, né? Descarregar o que é que ela faz, vai entender o que é que ela faz, né? Ela, como consultora, ela precisa vender, né? É importantíssimo. Ela precisa acompanhar os clientes, ela precisa fazer ali o 2 mais 2 que a Marquês já pensou. Ela precisa, enfim, ela vai colocar as atividades dela como consultora. Como diretora, ela precisa treinar a equipe dela, acompanhar. Uma consultora nova que chegou, ela precisa ali falar com ela com tantos e tantos tempos, enfim, ela vai escrever o que ela precisa, né? Enfim, precisa recrutar como consultora, como diretora, ela vai escrever no papel, vai descarregar os papéis que ela tem. E aí, ela vai entender quem ela é e você vai reunir por blocos. Depois você vai reunir as atividades que você faz dentro daqueles papéis. E segue a mesma lógica de distribuir. Essa parte de distribuir a gente vai entender um pouquinho mais lá na frente. Mas você precisa escrever e entender quem você é. Por quê? Quando você vai escrevendo isso aqui, às vezes acontece um choque na sua cabeça, porque você começa a dizer que não tem tempo, e aí você entende que você não tem tempo, por quê? Né? Porque às vezes que tem coisas que você faz que não precisariam serem feitas necessariamente com você. Essa hora aqui que você vai escrever é a hora do choque, tá? E aí, o D aqui é distribuir, tá? Aqui, vocês estão vendo essa página, a matriz da DRD, que é de descarregar, reunir e distribuir. Depois que você escreveu no papelzinho, pode pegar essa mesma folhinha, aqui ele tá todo bonitinho aqui, mas você pode pegar essa mesma folhinha em branca, tá? E você vai fazer as colunas.
aqui, né? Colunas e linhas. Essa matriz, ela é dividida por turno. E aí você vai se basear naquilo que você quer gerir e organizar na sua vida. Se é teu negócio só, você vai lá só para o seu negócio, Mary Kay. O que particularmente eu nunca faço, eu sempre tento organizar a minha matriz no todo. Então, existe um modelo de matriz de 7 por 3, que são 7 dias da semana. Então, a gente olhar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? Dá 7 dias da semana, por isso que a gente chama a minha matriz é 3 por 7, porque eu separo os turnos. O que eu vou fazer pela manhã, o que eu faço à tarde, o que eu faço à noite. Gente, isso aqui que eu faço, ele não é uma coisa definitiva. Isso tem muito a ver com cada fase da sua vida e o que você busca, tá? Matriz 5 por 2. Não, eu vou organizar a minha vida nesse momento, só os meus horários de trabalho. À noite eu vou deixar livre, eu nem quero saber o que é que eu vou fazer à noite, enfim. À noite é como Deus quer, não vou nem me prender a nada, né? Mas manhã e tarde eu preciso organizar, porque eu preciso organizar criança na escola, eu preciso trabalhar, fazer o meu negócio Mary Kay, então eu vou botar aqui dessa forma. E aí você pode organizar uma matriz de 5 por 2, que significa que você vai organizar a sua semana de segunda a sexta, tá? Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5. 2 são os turnos, manhã e tarde. Vocês vão colocando aí se tá tranquilo para vocês o que eu estou falando, né? Se tiver alguma dúvida, eu repito, mas eu acredito que aqui tá tudo óbvio. Não precisa fazer tudo bonitinho aqui, do jeito que tá aqui, mas se você consegue, ótimo. Se não, eu quero que primeiro você pegue a folhinha em branco e vá escrever dessa forma. Pegar uma caneta e escrever. E aí aqui, colocando aqui um exemplo, dentro da minha, vamos aqui, por exemplo, prático, né? Descarregar os afazeres semanais. Então, como profissional, aqui eu dei um exemplo para vocês vou dar para vocês um exemplo de uma matriz que foi um período que eu só conseguia fazer tudo que eu fazia porque Deus era bom e eu organizava. Deus era muito bom e eu organizava. Então, nessa época, eu trabalhava na prefeitura de 7 até 1. Então, eu coloquei ali minhas obrigações como profissional. Então, eu trabalhava na prefeitura de 7 a 1. E o que é que eu fazia na prefeitura? Eu atendia ao público, eu fazia relatórios de receitas e despesas. Então, essa aqui eram as minhas principais atividades. Eu coloquei. Na Mary Kay, que eu também fazia já, né? Eu olhava meu estoque, enfim, acompanhava meus clientes. Fui colocando aqui é só um exemplo, tá? Não coloquei tudo que eu coloquei com Mary Kay. Na loja, eu saía da prefeitura e ia direto para a loja, que era um trabalho que é a DC Artes, enfim, quem conhece sabe, papelaria, enfim, eu ajudava meu irmão, e eu era responsável mais na parte do controle de caixa, as contas a pagar, ver o que tinha que comprar, o que estava faltando, enfim, estratégias, essas coisas, era tudo na minha cabeça, tá? E eu terminava tudo 7 horas da noite, 7, 7h30. Então, fui colocando ali. Então, era uma rotina para mim de trabalho que não era dava 8 horas, dava mais do que isso, né? Mas, como tinha Mary Kay, eu nunca senti peso na Mary Kay. Então, essa que era a minha rotina como profissional. E aqui eu fui descarregando os meus outros papéis, né? Como com relação aos meus pais, parentes. Então, na época eu tinha uma avó que ela era doente, né, era acamada, então eu colocava numa das atividades, pelo menos ver ela uma vez na semana, né, passar ali o domingo, enfim. Meus pais, almoçar todos os dias eu almoçava com eles. Atividade física eu não negligenciava, eu tinha que fazer. A minha parte social, né, a minha parte de andar, viajar, eu conseguia fazer tudo, né? Não abria mão de ler, nem assistir, né? Dormir e meu momento com Deus. Então, aqui só uns exemplos, para não ficar muito extenso com vocês. Isso eu fui colocando naquilo ali que era a vida dos sonhos, que eu priorizava. Aí aqui é essa matriz. Nessa minha matriz aqui é o mesmo exemplo da matriz que eu expliquei para vocês. É a matriz que eu sempre gostei de usar, que é a de 7 por 3. 7 dias a semana, os 3 turnos. E nessa época, colocando o meu negócio Mary Kay, que é o foco aqui, que eu quero mostrar para vocês que vocês conseguem fazer tudo o que quiserem, né? Se organizar bem direitinho, dá para usar os vários chapéus, né? Mas tem seu preço.
E aí, como é que eu fazia? Como eu trabalhava a semana toda em outras atividades, Mary Kay não era meu foco total, eu tirava um dia da semana que seria meu foco. De 9 até 5 do sábado, eu estava inteira, mas era total. Isso eu fiz durante 6 anos, tá? Eu tenho 9 anos como consultora Mary Kay, isso eu fiz durante 6 anos, nessa intensidade. O sábado era o dia que eu estava no meu modo power, sabe? Meu modo total Mary Kay. Então, de 9 a 5, o que é que eu fazia? Eu prospectava contatos externos, eu fazia sessão, eu fazia um acompanhamento maior, ia até a casa de um cliente, numa nova indicação. Então, o sábado era. Todo mundo sabia que eu tinha que trabalhar. Nos outros dias da semana, de segunda a sexta, eu não tinha que bater ponto na prefeitura. No sábado, eu batia ponto com a Mary Kay. E aqui, quando a gente trabalha para a gente, é muito desafiador, porque aqui não tem o ponto. Se eu chegar poucos minutos atrasados, se eu não for, né, não vai ser descontado. Mas lá na prefeitura tem. E é o que eu colocava na minha cabeça. Se eu colocar isso daqui como realmente uma responsabilidade e que se eu não for, eu vou ser penalizada, ou seja, assim, eu sou meu próprio chefe, um chefe chato, então eu não negociava. Eu fazia isso no sábado, de 7 até 5, era foco total. E depois das 5 horas da tarde, filha, bailava, né? Saía, enfim, ia curtir minhas amigas, enfim. A noite era curta, né? Sábado à noite, então aqui era a minha parte social, de fazer aquilo que eu tivesse vontade de fazer. No domingo, eu já colocava ali nos meus papéis, então pela manhã ia para a missa, enfim. Eu estou colocando isso aqui para que vocês possam entender, isso aqui é baseado na minha matriz mensal, baseada em uma fase da minha vida. E por que que eu trouxe essa fase? Porque essa foi uma fase que eu tinha vários papéis. E eu consegui administrar isso por 6 anos e não surtei. E deu tudo certo. Brincadeira. E foi leve, e foi gostoso, enfim, deu tudo certo. E aqui eu dividi os horários. Aqui eu acordava um pouco mais cedo, tá? Eu acordava, nessa época eu acordava 5, 5:30, porque eu fazia atividade física, não estava aqui, mas eu fazia atividade física pela manhã cedo. Entrava na prefeitura 7, ficava até 1. E aí também, dentro daqueles intervalos do meu trabalho, eu não conseguia ali vender abertamente. Mas como o nosso negócio você consegue fazer no caminho, eu usava as minhas estratégias para me capacitar, para ouvir alguma coisa, para conhecer sobre um produto, para fazer o que eu podia fazer com o meu melhor com os recursos que eu tinha. Então, eu estou colocando isso aqui um exemplo para vocês e deixava também, ó, lá na sexta-feira era o meu dia de autocuidado diverso. De 3 horas até 5 eu, enfim, fazia unha, arrumava o cabelo e era aquilo ali. Olha, ó, Fabiana, Fabiana foi feita lá, o cadastro lá. E né, fizemos com toda delicadeza, enfim, foi fazendo no caminho. Por que que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Para vocês entenderem que dá para fazer, mesmo que vocês tenham aí várias obrigações, porque é um negócio que ele é leve, né? Mas como um negócio, ele precisa ser levado a sério. Então, eu levava isso muito a sério. Então, aqui já me prendi muitos aqui, trouxe só um exemplo para que vocês pudessem entender. E aqui era o meu diário de bordo, era a minha avaliação do dia seguinte, né? E eu fazia uma análise do que é que eu tinha feito. Isso aqui fiz um exemplo, né? Para vocês verem que de fato isso aqui acontecia. Isso aqui eu peguei um exemplo do que já aconteceu comigo. E eu já colocava, lembra das listas seis coisas mais importantes? Então, aqui era o momento que eu fazia daquilo que eu tinha que fazer no dia seguinte. E aí, aqui teve gente que nunca deu certo, ó, Lurdinha, né? A iniciar e vendeu, só vendia, nunca iniciou. Então, no dia seguinte eu tinha uma especialização. Gente, nessa época eu fazia uma especialização no ICOL. Então, eu ia para o ICOL, aí eu almoçava com minhas amigas, né? No ICOL também eu cadastrei a Gorete, né? Enfim, não cadastrei a Lourdes, mas eu cadastrei, já estava ali plantando, já conhecendo a Gorete, né? E à noite, o babado aí, eu andei para o Motofest, foi o meu social que eu fiz no sábado à noite. Então, as prioridades, fazer um cadastro e vendas, né? Eu consegui vender ali, isso aí tinha muito claro, R$ 800. E coisas que eu observava que não estava legal, né? Tipo, evitar as conversas paralelas, eu converso muito, então era uma coisa que eu achava que às vezes me tirava do foco. Visualizar o WhatsApp o tempo inteiro.
e uma das coisas que é a solução, porque a questão não é identificar qual o problema que lhe tira do foco, é entender logo qual é a solução. Então, por exemplo, nessa época eu usava o WhatsApp para coisas, diversos grupos de diversas besteiras, e que naquele momento não me davam produtividade. É bom conversar, enfim, mas com a vida que eu queria e que eu desejava, não era suficiente. Enfim, desligar era o WhatsApp, o 3G. Então, ficava focada total, tanto na minha especialização, isso aí é um exemplo de um sábado, no que eu estava fazendo, no que eu estava buscando ali, tá? Então, no final de tudo isso, eu colocava como foi meu dia e via pelo qual sou grato. Uma das coisas que nos ajuda muito em todo o processo da vida, não é só sobre a produtividade, é a gratidão. A gratidão gera na gente um sentimento que nenhum outro medicamento é capaz, tá? Então, é importante você olhar e dizer assim, pelo que você é grato. E eu também aplicava aqui. E aí, gente, é, já que eu falei ali um pouquinho para vocês, já estamos terminando, né? Vocês gostaram? Vocês ficaram ainda com alguma dúvida? Queria mais alguma coisa? Vou deixar aí para vocês escrever. Enquanto eu termino, e daqui a pouco eu abro os microfones para vocês falarem. E aí, como eu sempre falei, eu gosto de começar e terminar com uma frase da Mary Kay, tá? Toma tempo e energia de uma mulher, cuidar da sua família e construir uma carreira profissional ao mesmo tempo. Se ela quer sobreviver, ela tem que escolher sabiamente os seus chapéus, aprender quando e como equilibrá-los e descartar tudo que distancia de suas prioridades. Eu não tenho nenhum método que, que eu venha falar aqui, que eu venha colocar aqui, que justifique, né, que seja a máxima, né? Mas a sabedoria da Mary Kay, as palavras da Mary Kay, da nossa fundadora, para mim, eu acho que ela tem todo a máxima, né? Na verdade, não é essa, ela justifica, pronto, essa seria a palavra. Eu acho que o que a Mary Kay tem como sabedoria, ela justificaria até, quem sabe, anularia qualquer método, né? Porque a sabedoria Mary Kay é algo assim que uma mulher naquele tempo pensar dessa forma, né? Que é muito importante, mesmo sabendo no papel de mulher, que tem que fazer várias coisas e ter sucesso, né? Ter sucesso não tem a ver com você ser ali uma top que ganha milhões, uma top, sei lá, que viaja que dirige carro rosa, que tem time. Eu acho que o verdadeiro sucesso, ele tem a ver quando você faz o que antes de tudo você ama, você sente leveza no processo, porque a felicidade, ela tá no caminho, ela não é o destino final. E com tudo isso, você ainda consegue dizer, eu consigo usar sabiamente os chapéus, eu consigo sabiamente desenvolver todos os meus papéis como pessoa, né? O mundo aqui ele é muito curto, nossa passagem a gente não sabe, né, quanto tempo temos. E para você não ter essa clareza de quem você é, do que você quer, do que você busca e como você faz tudo isso, vai deixar muita coisa por completar, muita coisa vaga. Então, quero deixar aqui para vocês essa mensagem da Mary Kay. Quero também compartilhar com vocês uma das experiências. O que eu estou falando aqui para vocês é uma coisa que eu verdadeiramente faço. E esse ano foi um ano que eu coloquei muito, muito a nossa máxima. Primeiro Deus, depois minha família, depois o meu trabalho. E foi o ano que eu sempre gosto de olhar, de analisar, foi o ano que eu coloquei menos força humana, tá? Foi o ano que talvez eu menos trabalhei, humanamente falando, né, de cansaço. Por quê? Talvez foi o ano que eu entendi que não era pela minha mão, né? Antes de tudo, ela era pela mão de quem controla todas as coisas. E eu coloquei em ordem tudo isso, né? Eu fiquei mais tempo com minha família, construí aquilo que nesse momento para mim é uma prioridade, que são os laços. E com tudo isso, eu estou finalizando aí um ano, fechando corte, enfim, o que é parâmetro de resultado na Mary Kay.
Mas eu quero dizer isso para vocês, tá? E também deixar aqui um exercício, tá? Não adianta eu ter falado tudo isso se vocês não se comprometerem em fazerem. Então, lembra a folhinha que eu tenho falado o tempo todo, tá? Inclusive, essa folha aqui foi uma folha que eu aproveitei, né? Esse ano eu ainda consegui com tudo isso passar na OAB, porque eu mentalizava isso aqui, viu? Ó, todo mundo tem que ter uma frase de guerra. Eu botava isso aqui. Passar na OAB é fácil. É fácil? O que vocês acham? Passar na OAB é fácil? Não, não é fácil. Mas se fosse fácil, todo mundo faria. E eu consegui, aí, enfim, finalizar um ano também, fechando esse ciclo, que é passar na OAB. Então, isso aqui é uma folhinha que eu peguei ali para aproveitar, mas vocês vão pegar uma folhinha em branco e vão escrever a matriz de vocês, como eu expliquei, aqui vai ficar salvo. Vocês vão poder aí depois assistir, dar uma voltada para entender como fazer, né? Vai perguntar à sua diretora, enfim, pode falar comigo também. E com certeza vai colocar em prática, que vai fazer muita diferença. Ao longo dessa semana a gente tem outras atividades, que eu sei que uma das atividades é o cartaz dos sonhos, mas eu quero que antes disso você prepare a sua matriz de produtividade, aquilo que você quer fazer. E eu quero dizer para você que, às vezes, a primeira semana você vai dizer, isso não dá certo. Eu botei isso aqui para esse horário, mas não dá certo. Tudo bem, você troca. A segunda semana, você vai ver que vai melhorar, Problema. né? Então, A você taxa vai de aquela aquele automático que ajustando, pode ficar até ajustando aí teus horários. E aí, eu quero deixar uma frase aqui para vocês nesse primeiro dia. Eu tinha certeza que você viraria essa página, ou seja, você chegaria até aqui. Que esse gesto de estar aqui nessa segunda-feira, né, se significa que a sua antiga vida ficou para trás, junto com todos os seus medos, ansiedade, raivas e rancores. Quem chegou no começo viu que eu coloquei Frei Gils, né? Eu já estava muito na questão do medo, né? E quem está falando é uma pessoa que é ansiosa, uma pessoa que tem muito medo. Que essa virada significa um renascimento para viver o melhor trecho da sua vida, que é este que está acontecendo exatamente a partir de agora. Lembre-se de que essa sua decisão de virar a página lhe traz a grande responsabilidade consigo e também comigo, gente, que eu acordei cedinho para estar aqui com vocês, né? Com sua diretora, enfim, vocês têm que se comprometer. Estou maquiada, gripada, enfim, de ser incansável na construção das histórias incríveis que você vai contar lá na frente. Lá na frente, no final de 2025, o que acabo de dizer é tão importante que eu lhe faço um último desafio. Quando me encontrar na rua, em algum encontro, em alguma coisa por aí, né? Me dê um abraço. Olhe dentro dos meus olhos e diga: eu virei a página e hoje eu construo as histórias mais incríveis que eu poderia contar. Então eu não vou me despedir de vocês, porque esse não é o fim e é só o começo. Então, gratidão, gratidão aí pela atenção de cada um de vocês. Dizer que 2025 será o melhor ano das nossas vidas, porque a gente já profetizou, a gente já consagrou, entregou nas mãos de quem tudo faz, né? Não adianta a gente fazer todos esses planos, porque a gente faz os planos, mas é o Senhor que executa e Ele tem coisas grandiosas preparadas para cada um de nós. Então, fique à vontade para falar, enfim. Ou então só falar no dia que a gente se encontrar novamente. Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão falando. Amém. Alguém vai falar? Ótimo dia. Verdade, não é só agradecer mesmo, sabe? Assim, ver essa sala cheia, né? Que maravilha. E dizer que realmente tudo que você fala com muita verdade, né? E a gente que te acompanha mais de perto, a gente vê que isso realmente que você fala, você faz. E os resultados realmente, eles não são maquiados, né? São resultados verdadeiros. E passou para a gente também uma segurança muito grande, que tudo é organização. Tudo é uma disciplina, tudo é um foco, né? Então, quando se tem um foco, se tem propósito, se tem uma agenda,
a gente consegue realmente realizar. E a falta de tempo, ela deixa de ser uma desculpa, porque às vezes quando a gente tem mais tempo, é quando a gente menos faz, porque a gente acha que tem muito tempo, né? E às vezes eu já me vi muito assim, eu digo, não, acho que eu preciso realmente estar minha agenda toda preenchida para o negócio poder, para o negócio engrenar, a catraca andar, porque se eu deixo, me deixo muito leve, muito solta nesse sentido assim de não ter o que fazer, eu acabo não fazendo nada. Então é importante demais. Amei, tá? Já anotei aqui, anotei tudo, fiz até o desenho da porque para poder fazer, eu gosto muito disso. Mas nada adianta o planejamento se a gente não age, né? Mas também não adianta também sair aí correndo, vou agir, sem saber para onde você está indo. Então, é super importante o planejamento, como também é indispensável a ação. E eu coloquei uma frase que eu usei ontem no nosso café, que a Larissa estava com a gente, e online, estão até convidados para o nosso Café com Jesus, é todo início do mês, tá? No primeiro domingo do mês. E a frase que a gente usava, né, que eu ouvia de uma irmã era: encham as talhas, porque o vinho vai chegar. Faça a sua parte, que Jesus vai fazer a dele. Então, para 2025, essa é a frase: encham as talhas. Jesus nunca falou com ninguém, usou ninguém que tivesse parado. Todo mundo que ele usou na Bíblia, ele usou em ação. Mas ele podia fazer tudo sozinho, mas ele não fez, porque a nossa parte ele nunca vai fazer. Então vamos encher nossas talhas, porque o vinho novo, o vinho do renovo vai chegar. E eu tenho certeza que 2025 vai ser o ano da provisão, o ano da prosperidade. Porque 2020 já chegou. 2025 começou. Gratidão, tá, Dágina? Muito obrigada. Tô vendo aí a cara da minha diretora. Ela adora quando eu falo, gente. Aqui não tem os corações, né, Larissa? Mas é isso, tá? Gratidão, essa oportunidade maravilhosa. Sou muito grata, Larissa, pelo convite, pelo apoio, pelo segurar na mão, porque aqui a gente não só convida, mas a gente leva, a gente segura, a gente caminha juntos e nós temos tudo para crescer e crescer muito. Amém. Amém ou misericórdia, gente? Amém, né? Amém, amém. Bom dia, gente. Foi ó, excelente, Daga. Foi muito, muito bom escutar. Porque eu acho que é a ausência de rotina mesmo que faz a gente procrastinar, que eu acho que é o maior mal do século, né? É a gente achar que está com pouco tempo, quando na verdade nosso tempo está mal distribuído, mal organizado, está sendo colocado prioridade onde talvez não era para ser colocado prioridade, né? E é isso, foi muito bom te escutar. Eu vejo que o que é que acontece? Normalmente quem tem mais dificuldade de ter rotina é aquela pessoa que tinha a sua agenda dada para a agenda de outra pessoa. Como assim, Larissa? Quem trabalha para o outro? Eu, por exemplo, trabalhei muitos anos para outras pessoas, então a minha agenda era a agenda de quem estava me pagando. E quando você passa a não ter mais essa agenda, né, quando você não é mais funcionário de algum lugar, quando você começa a ter a sua hora distribuída para o seu negócio Mary Kay, trazendo para Mary Kay, né, para a sua vida, que você está mandando no seu tempo, se você não se organizar, eu amei, vou fazer essa matriz, com certeza também. Quando você não passa a ter essa matriz aí bem organizadinha, você acaba procrastinando inevitavelmente. Você acaba colocando, se você for uma pessoa que gosta de ajudar o outro, você coloca você faz a agenda do outro a sua agenda. Se você for uma pessoa que tem um pouco de tendência a procrastinar, você vai colocar atividades que não eram para ser colocadas e passar muito tempo naquela atividade, como por exemplo o Instagram, o WhatsApp. Gente, se você não colocar tempo nesse negocinho aqui chamado rede social, quando você olha, você já passou um turno nele todinho. Já passou uma manhã só mexendo em algo que poderia não, que pode não agregar no teu negócio, pode não agregar na tua vida. Então foi muito bom participar desse momento com vocês. Tenho certeza que vai ser assim, só o pontapé inicial de uma semana incrível, né? A gente vai ter aí ao longo dessa semana vários mentores aí também maravilhosos. Então foi muito bom, Daja. Gratidão, viu? Foi muito bom estar com vocês hoje, 7 horas da manhã. Que amanhã a gente possa se multiplicar
E essas 30 e poucas pessoas, amanhã a gente possa cada um chamar uma amiga e uma colega para participar, porque eu tenho certeza que quem estiver aqui vai crescer. Larissa, eu não realizei o que eu queria realizar em 2024. Prepara para 2025. Faz como a Dani falou e pega. Eu acho bonito até o jeito, né? De falar, pegar as talhas, né? Que 2025 está chegando. Quem deseja ter um 2025 incrível tem que começar hoje. Se você começou hoje, você vai ter um 2025 diferente. Você tem que começar agora, novembro e dezembro, para que você possa ter um 2025 extraordinário, tá? Então, gratidão. Será que as meninas querem fazer alguma pergunta para a Dasne, tirar alguma dúvida em relação ao que ela falou, né, Dasne? Vamos lá no grupo, parabenizar a Dasne também. Já liberei o grupo para todo mundo falar, tá? Deixa eu só falar duas coisas antes que alguém vai falar. Duas coisas na frase, tanto da Dani como da Larissa. Vai ter algumas coisas que não vão acontecer naquele tempo. Que mesmo a gente colocando a nossa força humana, que depende da gente, não vai ser naquele tempo, não naquele momento. Não porque não somos dignos, enfim, de receber, mas é porque o que é a nossa parte, a gente faz e a gente precisa esperar ao que é de Deus no tempo que realmente é para a gente, porque tem bênçãos que a gente às vezes não acha que está pronta para receber, mas a gente só vai estar preparada no tempo dele. Então, humanamente falando, a gente jura que está tudo pronto, mas é no tempo de Deus. Porque a gente tem a sabedoria para esperar o tempo dele, a gente precisa fazer a nossa parte. E, Larissa, só para dizer uma coisa, eu botei aquele exemplo aqui dessa minha matriz quando eu trabalhava em mais dois empregos, então com a prefeitura, a loja que eu tinha responsabilidade, marquei, eu fazia uma especialização na época, porque eu ainda tinha especialização, depois fui fazer uma faculdade, outra faculdade de direito, enfim, eu fazia todas essas coisas e trabalhava para outras pessoas. O que que eu quero dizer é que mesmo você trabalhando para outras pessoas, mesmo a sua agenda não sendo sua, o seu tempo não sendo seu, porque o meu tempo já não foi meu, eu estou aqui, eu estou viajando com uma família, tem uma possibilidade, se eu trabalhasse para outra pessoa, eu não conseguia, isso é uma coisa que demandou tempo, para que eu abrisse mão de sair, enfim, de um trabalho que não era só o financeiro, enfim, era o emocional que me prendia, enfim. E não é só você, mesmo que sua agenda não seja sua, que a sua hora não seja sua, seja do outro, se você quiser, se você quiser organizar e se tiver determinada, você consegue ter resultados. Porque eu fiz Mary Kay durante 6 anos, 6 anos nessa loucura aí, né? Eu saí de uma especialização, fui entrar em outra faculdade. E então eu quero que você entenda que não é sobre o tempo, é como você faz com o que você tem. Então, eu conheço pessoas aqui, exemplo, mesmo de você como profissional, fisioterapeuta, tinha várias outras coisas, 2, 3 empregos. A Dani tem dois, 3 empregos. Enfim, um monte de gente aqui que tem, Lorena que tem um emprego que ela às vezes, né, fica até tarde. A Adriana, enfim, outras pessoas que eu estou dando um exemplo, que eu estou vendo e que nesse momento para mim é mais presente, desenvolvem outro negócio e o horário não é dela, a agenda não é dela, mas mesmo assim faz um negócio com muita excelência, tá? Então, vocês fiquem, também tragam isso para vocês. Então, a gratidão, só isso. É porque não é sobre o tempo, é sobre decisão. E às vezes, esse é o grande problema. Quanto mais tempo tu tem, mais difícil de tu organizar os teus horários, a tua rotina, que é como o Dani falou, você tem o tempo, então você acredita que vai ter tempo ali para fazer e acaba não fazendo, né? É a decisão, realmente. Leia também, se Leia está aqui também, Leia também trabalha mais de 12 horas, então só o que tem, na verdade, às vezes é quem mais dá valor à hora é quem não tem a hora, né? Então, que cada um de nós possamos ter realmente a decisão, que com o tempo que a gente possa ter para o nosso negócio, a gente faça e execute, né, da forma que a gente precisa ter, para que a gente possa ter resultado. E é isso. Acho que vamos tirar uma fotinha, quem puder ligar a câmera, né, Dágia, tu tira. Vamos abrir as câmeras para saber onde é que o povo está. Ó. Tem gente que está no trabalho, está em casa. Olha, Priscila já bebeu café, já fez café. Raquel está ali sentadinha. Agora está na academia.
Oi, eita, é tal. Eita, 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 que o povo tá abrindo. A Isa tá correndo. Tô Graziele. sim, no parque, Ó, tá viu? vendo, gente? Vini Cocó. A gata é fitness. Eu senti sua falta, É. viu, no Rio Grande do Norte, Pois Ai, é, e eu foi, né? aqui, ó. E na eu aqui, academia. ó. É, Cheguei agora para começar. Bora, bora. bora, bora. Eu Tá já ótimo. cheguei, Alguém fui mais vai? cedinho, 6 horas da manhã, já estava lá. Vamos aqui, ó. Sorrindo. Se ficar feia, a culpa é. Opa, tem mais gente abrindo, Fabiana. Vamos lá, mais alguém vai abrir? Gente, a sala tem muita gente. 24. Olha, quem abrir vai conseguir ter 2025 extraordinário. Já tá dando as caras. Já vai ter aí 70% de chance de ter sucesso 2025. Eita, a Bruna já tá bebendo café, agora eu vou tirar foto. Sorri, todo mundo. Eu vou tirar e vou postar logo, mandar, né? Deixa eu parar aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que deu certo todo mundo aqui. Ver se eu mando aqui no Telegram. Tudo para mim é no Telegram, gente. Outra coisa que me ajuda muito é o Telegram. Então é isso. Um ótimo dia e até amanhã, se Deus nos permitir. Beijo, eu estou aqui à disposição, viu? Tchau.